Então a gente vai ver agora a produção de raio-x, né, fornecendo mais uma confirmação experimental da existência do quanta de radiação eletromagnética que a gente tem chamado de fótons, carregando então energias, né, HNI. A ideia dessa produção vem de um experimento em que um feixe de elétrons é emitido de um catodo e é acelerado por uma diferença de potencial V, que eu vou escrever aqui, V, bem alta. Então eles chegam com uma energia cinética bastante alta e são freados aqui no alvo, né? E nesse processo de serem freados, eles emitem radiação. Essa radiação é a radiação que é conhecida como raios X, porque está na ordem de comprimento de onda de 1 angstrom ou menor que isso. Então, é a faixa do espectro que corresponde ao que se chama de raios X. Então, são duas etapas aqui. Tem um feixe de elétrons acelerados pela diferença de potencial V. Então, essa diferença de potencial realiza um trabalho, né, sobre os elétrons, corresponde a uma variação de energia cinética deles, né, do zero até uma energia cinética K, que vai ser bastante alta porque o V vai ser alto. Então, o V vai medir essa energia cinética. E aí eles são freados. Né, então, são freados e emitem radiação. Essa é a segunda etapa do processo. Os elétrons acelerados são freados em seguida no alvo. Então isso significa que eu tenho cargas, né, aceleradas e isso implica a emissão de radiação. Com o comprimento de onda, que caracteriza essa radiação como sendo uma radiação de raios X. E a descrição clássica é muito direta, né? A própria descrição do experimento a gente já passou por ela. Cargas aceleradas emitem radiação. Então essa radiação ela vai ser emitida continuamente na descrição clássica. Né? Então todos os comprimentos de onda que eu tenho, porque eu estou acelerando essas cargas, né, freando essas cargas até que elas atinjam o repouso. Né? Então a ideia básica é que cargas aceleradas emitem radiação e na descrição clássica essa radiação então vai ser emitida continuamente. O resultado experimental tem uma divergência em relação a isso. Esse é o ponto importante. No resultado experimental, não é qualquer, tem um limite de comprimentos de onda em que essa radiação é emitida. Existe um comprimento de onda mínimo. Então, um gráfico típico de intensidade em função de comprimento de onda, vou colocar aqui 1 angstrom, que é caracterizando isso como raio-x, é algo assim, né? Tem algo que vai vindo aqui assim, faz isso. Tem um máximo aqui, tem um mínimo. Então, abaixo desse comprimento de onda, isso não se observa radiação emitida. Essa curva é para uma certa diferença de potencial V, chamada de V1. Se eu aumentar a diferença de potencial, essa frequência mínima, ela vai para um outro valor. Eu vou ter um outro lambda mínimo, vai ser algo assim, isso é o meu V2. Para um certo V3, eu vou ter um outro desse jeito. Então a coisa vai se desenvolvendo dessa forma aqui. Né? Cada V, cada diferença de potencial, eu tenho um lambda mínimo diferente, mas o lambda mínimo existe. Tá? Então, as características principais. De fato, eu tenho um espectro contínuo, porém, há um mínimo. E esse lambda mínimo ele depende apenas de V, né? Ele não depende do material, depende de V. V é a diferença de potencial que causou a aceleração dos elétrons, fazendo-os chegar ao alvo com uma energia cinética. Tá? Então a gente tem que fazer agora a descrição desse resultado experimental
com a ideia de fóton e perceber que ela naturalmente leva a um comprimento de onda mínimo. Então, a ideia do fóton é a seguinte: o elétron, inicialmente, ele tem uma energia cinética K. Então, vou colocar aqui, né, ele foi acelerado pela diferença de potencial. Tem uma energia cinética, que eu estou chamando de K. Esse K, eu posso calculá-lo, né? Ele é medido pela diferença de potencial, como eu tinha falado. O elétron sai lá do zero, atinge uma energia cinética devido à aceleração dele, causada pela diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial realiza um trabalho carga do elétron vezes V, a diferença de potencial. E isso, então, corresponde à energia cinética do elétron. Então, o potencial mede essa energia cinética do elétron. Então, agora, o ponto importante, né, que entra a energia do fóton. A desaceleração, quando o elétron atinge o alvo, ela ocorre por interações com o material. Eu vou fazer um esquema aqui de que tipo de interação que é essa, né? Uma interação coulombiana. Então, a ideia é essa, né? Tem um núcleo lá que faz parte do material, vem um elétron aqui com uma energia cinética K, ele interage aqui com o material, com uma interação coulombiana, e sai dessa interação com uma energia K' menor do que K, e emite radiação. Aqui essa setinha indica isso. Então, como é que a gente faz essa descrição? Eu tenho um fóton sendo emitido aqui, e esse fóton ele vai carregar a quantidade de energia que corresponde à diferença entre a energia cinética do elétron final menos a energia cinética do elétron inicial. Então, em módulo, o HNI, né? Então, quer dizer, vai ser K menos K'. A energia cinética inicial maior do que a final, e a diferença, né, corresponde à energia que foi emitida no processo de radiação. Né? E a ideia de fóton aparece aqui, olha. Essa energia vale HNI. Né? Em termos de comprimento de onda, eu escrevo HC sobre lambda, porque Ni é C sobre lambda, é igual a K menos K'. Então, qual que é a nossa ideia? Essa ideia é a seguinte: em geral, o elétron vai chegar ao repouso depois de muitas interações desse tipo aqui. Em cada uma delas, ele vai emitir fóton e vai sair com uma energia menor do que entrou. Né? Então, ele vai produzindo um espectro contínuo até chegar ao repouso. Essa é uma primeira interação. Vou produzir um fóton de energia HNI, que corresponde a K menos K'. Depois, esse K' ainda pode ser diferente de zero, ele vai interagir de novo, vai produzir um fóton de outra frequência, HNI', que corresponde a uma diferença de energia cinética K' menos K', e assim sucessivamente. No entanto, pode acontecer de um elétron perder toda a sua energia em um único processo de interação. Se for em um único processo, esse é o caso em que o fóton vai ser emitido com a maior frequência, portanto, com o menor comprimento de onda. Então, em uma única interação, no caso extremo, o K' é igual a zero. Então, toda a energia foi perdida, ou seja, ele foi desacelerado, né, numa única interação. Nesse caso, o Hc sobre lambda, que é a energia do fóton emitido, vai corresponder à energia cinética inicial, uma vez que K' é igual a zero. Né? E essa energia cinética inicial, como a gente viu, é medida pela diferença de potencial V. É o trabalho realizado, né, por essa diferença de potencial. E aqui a gente tem a descrição completa do fenômeno. Né? Então, daqui sairia o fóton de maior frequência, portanto, menor comprimento de onda. Então, existe de fato um lambda mínimo que aparece nesse fenômeno. Toda a energia cinética foi perdida numa única interação. E aí eu tive a emissão do fóton mais energético, portanto, de comprimento de onda mínimo. Deve haver um comprimento de onda mínimo por causa disso. Isso é um fenômeno quântico. Não há como falar sobre esse comprimento de onda mínimo quando a gente trata da radiação de forma clássica.
tá? Esse tipo de radiação, ela é de raio-x, de produção de raio-x, é conhecida como Bremsstrahlung. Isso quer dizer uma radiação produzida por uma frenagem. Tá? Na verdade, o experimento ele leva a um gráfico um pouquinho mais complicado que isso, porque superposto a esse espectro contínuo, há também uma parte discreta. Tá? Essa parte discreta tem a ver com excitação de alguns elétrons do material e a gente vai ver em seguida. Né? Tem a ver com a estrutura atômica então, do material. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ainda nessa equação simples que descreve totalmente o fenômeno do ponto de vista quântico, a gente pode ver que esse experimento pode levar também à determinação da constante de Planck. Né? Eu posso ter energia cinética bem determinada pela diferença de potencial e posso medir um lambda mínimo. Então essa equação aqui, ela tem a velocidade da luz, um lambda mínimo que eu vou conhecer, vou colocar ele aqui, e uma diferença de potencial que eu também determino, né, que eu também tenho como dado experimental. Então eu posso usar isso para determinar a constante de Planck. Tá? Então é mais um fenômeno em que a ideia de fóton leva a um acordo perfeito com o experimento e mostra a quebra de paradigma em relação às ideias da física clássica.